Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiz da Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre a briga pelo Campeonato Brasileiro. Será que o Fluminense vai colocar um time reserva contra o Palmeiras? Tem uma discussão aí se o Tricolor vai entregar o jogo, não vai entregar o jogo. Fomos atrás de algumas informações para trazer aqui para vocês. Vamos falar também sobre Nicolás de la Cruz. Tem algumas atualizações em relação a esse jogador que é a prioridade número 1 da diretoria do Flamengo na próxima janela de transferências. É o sonho de consumo de reforço para a próxima temporada. A gente vai falar para vocês aqui algumas situações em relação ao de la Cruz. A expectativa no Flamengo é muito alta para concretizar essa negociação, tá? Bruno Henrique, por que a renovação de contrato do Bruno Henrique ainda não foi anunciada? Será que deu algum problema? Será que o staff do jogador está chateado? Vamos atrás de notícias em relação a isso para vocês e vamos trazer tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante para a gente. Solta o dedo no like aí, por favor. O seu like ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas e ajuda também a gente continuar fazendo conteúdo aqui para vocês. E você que está assistindo a gente ainda não é inscrito aqui no nosso canal, gente, por favor, se inscreva aqui. Estamos em busca dos 100 mil inscritos. Tem um botãozinho aqui embaixo, é só você clicar. Vem fazer parte aqui do nosso time. Mas vamos que vamos. Vamos começar falando sobre a briga pelo Campeonato Brasileiro, né? Uma briga que está forte, uma briga que está fortíssima. E hoje teve a arbitral da Ferj de olho no Campeonato Carioca 2024 e teve aí um encontro do presidente Rodolfo Landim com o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, e rolou muita resenha entre os dois. O que eu soube é que eles conversaram praticamente durante todo o evento, tá? Né? E hoje também a galera que cobre o Fluminense lá do GE trouxe a informação de que o Fernando Diniz deve colocar o time reserva contra o Santos e o Palmeiras. Lembrando que o Santos briga com o Vasco contra o rebaixamento e o Palmeiras está brigando com o Flamengo pelo título brasileiro. Então, essa notícia deixou aí os torcedores de Vasco e Flamengo meio apreensivos. A minha pergunta para vocês é a seguinte: o que vocês acham disso, né, do Fluminense colocar time reserva contra o Santos e contra o Palmeiras no Allianz Parque? Eu, sinceramente, acho que pode até ser melhor, né? A garotada entrando, o pessoal vindo do banco querendo mostrar serviço, querendo mostrar que merecem ter mais chances com o Fernando Diniz, gente brigando para ser relacionado para o Mundial de Clubes. Afinal, o Fluminense vai jogar o Mundial de Clubes e o Diniz vai ter que decidir a lista dos atletas que vão ser inscritos, que vão viajar, né? Agora, uma informação que é até relevante, bem importante: o Cano e o Fábio são dois jogadores que devem jogar, tá? Porque eles sempre querem jogar. A informação que a gente tem é que eles querem jogar todos os jogos se for possível, que eles não gostam de ser poupados. Vai ficar a critério, claro, do Fernando Diniz, mas a chance, ela existe, ela é grande, essa chance deles jogarem, beleza? E o Mário Bittencourt, durante o arbitral da Ferj, ele foi questionado sobre essa reta final de Brasileiro do Fluminense, disse que o foco é terminar o Brasileiro da melhor forma possível, ganhando jogos, enfim. Eu conversei também com uma pessoa dentro do Fluminense sobre esse assunto, né? Esse papo de será que vai entregar, vai facilitar a vida do Palmeiras, do Santos, etc. E essa pessoa me disse o seguinte: Raíza, isso é papo de torcedor. Torcedor é que quer que entregue, né? Que para não ajudar o rival, obviamente. Mas aqui dentro todo mundo é profissional e todo mundo vai jogar a Vera, vai jogar para valer. Quem entrar em campo vai buscar a vitória, porque esse é o trabalho de quem está aqui dentro. Esse papo aí de torcedor fica da porta para fora, né? Foi que uma pessoa que de dentro do Fluminense me passou. Agora, ainda falando sobre o arbitral da Ferj, antes da gente falar sobre o Nicolás de la Cruz, que a gente vai falar já, é o próximo assunto, né? O Landim confirmou que o Flamengo deve levar mais jogos do Campeonato Carioca para fora do Rio de Janeiro. Como vocês sabem, o Flamengo vai enfrentar o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro em Belém, pelo Campeonato Carioca, né, no final de janeiro ali, e o Landim confirmou que existem conversas para levar um jogo para Manaus. Então, alô, galera de Manaus, pode ser que vocês
ganhem aí um joguinho do Flamengo, mais do que merecido, né? Tem muitos torcedores do Flamengo em Manaus. Vou torcer para dar tudo certo. Campeonato Carioca não terá premiação para o campeão em 2024, tá? Os clubes vão receber uma cota pela participação no campeonato estadual, mas não vai ter premiação. Aliás, há pelo menos 2 anos que não há premiação para o campeão carioca, beleza? Agora, falando sobre o que vocês gostam, que é o mercado da bola, vamos lá para atualizações sobre Nicolás de la Cruz. Hoje, conversei com algumas pessoas ligadas ao River Plate que me disseram que o clube admite, sim, que pode parcelar a venda do de la Cruz, caso o Flamengo realmente pague os 16 milhões de dólares, que é o valor da cláusula, né, de rescisão do Nicolás de la Cruz. Ah, mas se o Flamengo pagar a cláusula, não tem o que fazer. Olha, se o Flamengo chegar e depositar os 16 milhões de dólares à vista, realmente não tem nada que o River Plate possa fazer. Mas se não for assim, né, o River Plate pode recusar. Mas aí é que está a grande questão. É que, conforme essas pessoas com quem eu conversei, são pessoas ligadas ao River Plate, estão lá dentro, estão vivendo o dia a dia do River Plate, né, o River admite negociar essa venda. Ou seja, mantém o valor de 16 milhões de dólares, mas topa parcelar esse valor, ou seja, topa receber parcelado. Daí, isso aí seria importante para o Flamengo, né? Importante para o fluxo de caixa e etc. Como eu falei para vocês, o Nicolás de la Cruz é o grande objetivo, o grande reforço, o grande foco da diretoria do Flamengo para 2024, um jogador que o Flamengo tentou na última janela de transferências, mas por conta desses problemas, tinha questão da Libertadores, o River ainda estava na Libertadores, tudo isso acabou atrapalhando a negociação, mas dessa vez parece que a coisa tem tudo para acontecer sim, tá? O Sebassur, que é um setorista do River Plate há muitos anos, é um repórter muito bem informado sobre o River Plate. Conversei com ele hoje também, ele disse que tem a mesma informação, né? Tá? Que ele tem a mesma informação, que o River topa negociar e receber parcelado. Lembrando, né, mais uma vez, o Sebas ele é setorista do River Plate há muitos anos e é muito bem informado lá dentro, beleza? Assim que o Brasileirão acabar, o Flamengo deve acelerar essas tratativas para comprar o De La Cruz. A situação com ele já está muito bem encaminhada desde o meio do ano. No meio do ano, o Flamengo já tinha acordo com o De La Cruz. Não aconteceu justamente por conta do fato do River Plate não querer negociar. O De La Cruz também não queria forçar uma saída, nem mesmo neste momento ele quer forçar uma saída. É um jogador que tem um respeito muito grande pelo River Plate, tá? Agora, Bruno Henrique. Vamos falar sobre o Bruno Henrique, porque hoje o Jorge Nicola falou sobre a questão da renovação do Bruno Henrique, que ainda não assinou, que o Flamengo ainda não assinou a renovação, etc. Enfim, vou explicar aqui para vocês o que eu sei. O que eu sei é que o atacante, o Bruno Henrique, ele já assinou o contrato de mais 3 anos, tá? Só que esse contrato ele precisa ser assinado pelo diretor de futebol do Flamengo, que é o Bruno Spindel, e também pelo presidente Rodolfo Landim. E o que eu sei é que nenhum dos dois ainda assinou. Nem o Bruno Spindel e nem o Rodolfo Landim assinaram, né, o contrato que já está assinado pelo Bruno Henrique. E por isso o anúncio da renovação de contrato do Bruno Henrique ainda não foi feito. Obviamente que isso causa uma estranheza na galera, né, no staff do Bruno Henrique, eles estão achando um pouco estranho, assim, do Landim, do Bruno Spindel ainda não terem assinado, mas que eu saiba, nenhum problema, nada que eles entendam ser fora do normal. Até porque o anúncio da renovação e então a assinatura do Landim, do Bruno Spindel, deve acontecer depois do Campeonato Brasileiro. Faltam só 3 jogos, o Campeonato Brasileiro acaba na próxima semana, né? Sem ser essa quarta-feira, na outra, termina o Campeonato Brasileiro e a renovação de contrato do Bruno Henrique ela deve ser anunciada depois disso. Beleza? O foco está aí nesses 3 jogos e no próprio Bruno Henrique também, até onde eu sei, está super focado aí nessa reta final, nesses 3 jogos, nessas chances ainda, dessas chances que existem e são muito grandes ainda do Flamengo ser campeão brasileiro.
Preocupação para o jogo contra o Atlético Mineiro, quarta-feira, é Eric Pulgar, né? O Pulgar recebeu o terceiro amarelo, vai desfalcar o Flamengo contra o Atlético Mineiro, e o aproveitamento do Flamengo sem o Eric Pulgar, ele cai muito. Com o Pulgar, o Flamengo tem um aproveitamento de 81%. Sem o Eric Pulgar, o aproveitamento cai para 36%. A boa notícia é que o Alan vai ficar à disposição do Tite, vai ficar à disposição da comissão técnica para esse jogo, então fica a critério do Tite se vai escalar o Alan como titular, se vai começar com o Alan no banco de reservas, enfim. O Alan, que vale lembrar, é ex-Atlético Mineiro. Podemos ter aí uma lei do ex, quem sabe. Rapidinho agora, ó, o Rodilindo. O Rodinei foi eleito o melhor lateral do campeonato grego. Ele vem se destacando muito lá na Grécia, né, no Olympiacos. Tá esperando uma convocação para a seleção brasileira, hein? Que eu sei que na última convocação o Rodinei achou que ele fosse ser convocado, mas o Diniz acabou levando só o Emerson Royal. Mas o Rodinei ainda vive essa expectativa. Eleito é o melhor lateral direito do campeonato grego. Para fechar, Sampaoli. Jorge Sampaoli entrou na mira do Boca Juniors caso Riquelme vença as eleições que acontecem no dia 3 de novembro. Sampaoli é um dos favoritos de Riquelme. Já houve um contato do pessoal do Riquelme com o staff do Jorge Sampaoli, né, avisando que caso Riquelme ganhe as eleições, deve formalizar uma proposta para o técnico Jorge Sampaoli. Por hoje é só, galera. Grande beijo aqui para vocês. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela parceria. Tchau, tchau.